Boa noite, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por dedicar um pouco desse momento, desse momento importante, onde temos muitas dúvidas, né? E levar até vocês essa iniciativa da revista Ferramental, em conjunto com a Abinfer também, de a gente bater um papo aqui com o nosso colega Roberto, falando um pouco das questões tributárias, das questões fiscais, que tem sido aí uma grande dúvida para os nossos empresários, né? Não obstante aí uma série de problemas que a gente tem enfrentado com o coronavírus, o que tem acontecido assustadoramente aí no Brasil todo, né? E por que não falar Brasil afora? Então a gente gostaria de levar um pouco de informação, principalmente para o setor de ferramentaria, que está tão carente aí de informações mais precisas a respeito do que pode ser feito, do que nós vamos, como nós entendermos esse momento complicado e também como que a gente se precaver um pouco aí para o que há por vir aí, né? Então, eu gostaria de convidar o Roberto, ele inclusive já está aí, né? Entrou. Boa noite, Roberto. O Roberto é um grande colega nosso. O Roberto é formado em administração de empresas pela FAP, né? Em São Paulo, possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas também. Iniciou a carreira dele atuando na área de consultoria tributária e financeira na Arthur Andersen, grande empresa, né? Em 1998 e em 2001 fez a sua transição para a Deloitte. Também a experiência profissional dele inclui projetos de investigação de compras, reestruturações societárias, due diligence, tanto com clientes nacionais quanto multinacionais, em diversos segmentos, mas principalmente focado na parte de impostos do direito, impostos diretos e societários, e aí com uma carreira de mais de 20 anos em grandes empresas de consultoria. O Roberto é sócio da TAG Brasil, é uma empresa também grande parceira da Abinfer, tem colocado e a gente tem consolidado uma parceria aí para colocar vários artigos interessantes, né? Alguns telegráficos que possam alertar os nossos leitores e outros mais adensados, para que a gente possa trazer todo o embasamento legal, jurídico para os nossos leitores e para os associados da Abinfer. Também tem sido uma grande aliada, a TAG tem sido uma grande aliada da nossa Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais, da Abinfer, principalmente no tocante às manifestações de assuntos tributários e jurídicos. Né? Vocês podem acompanhar a TAG pelo Instagram, TAG_Brasil com Z, também pelo e-mail tagbrasil com Z, @tagbrasil.com. E aí trocar mais informações, principalmente que a gente entende que nesse pequeno tempo que nós vamos ter, é impossível que a gente possa abordar todos os assuntos que muita gente deve ter em dúvida aí, que está com problemas na cabeça para entender o que vai acontecer, né? Então, nós temos aí alguns assuntos estratégicos hoje para conversar um pouco sobre o estado de calamidade pública, sobre os tributos do Simples, fundo de garantia, a folha de pagamento, como que a gente faz essa antecipação, como é que está previsto isso na lei, e também as questões um pouquinho mais polêmicas, que tratam dos tributos federais, dos tributos estaduais e municipais, que não tem nenhuma indicação ainda, e algumas medidas trabalhistas, como redução de jornada, redução de salário, e as medidas legais, né? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, penso que vai ser um período bastante rico aí, nós prevemos cerca de 45 minutos de conversa, e aí eu gostaria de passar a palavra rapidamente para o Roberto se apresentar, e aí a gente já começa nas discussões. Roberto, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Christian. Primeiro, eu gostaria de agradecer em nome da TAG Brasil também aqui fazer essa live com vocês, com a Vista Ferramental, com a Abinfer, e tentar aqui trazer um pouco de informação e um pouco de conhecimento também para que todas as empresas, todos os empresários também consigam, ou pelo menos tentem, passar essa pandemia
da melhor forma possível, né? Eu acho que as novidades que foram saindo em função dos efeitos econômicos que essa pandemia trouxe e continua trazendo e vai continuar trazendo também, todo dia que sai alguma coisa nova, fica difícil das pessoas acompanharem esse ritmo, e a gente entende que exatamente por acompanhar isso, por ser o nosso trabalho, na verdade, de acompanhar isso, a gente também gostaria de compartilhar um pouco de informação e também passar uma mensagem que, assim, é um momento de dificuldade, que criou-se uma crise econômica vindo de uma crise de saúde, ou seja, não é culpa de ninguém, não é do governo, não é da nossa economia. De forma que, acho que o recado aqui é que todos tenham, principalmente os empresários, tenham calma nessa hora, pensem, olhem para dentro das empresas e também, um principal, tentar preservar empregos, né? Porque se a gente pensar bem, a pandemia, ela uma hora acaba. Esperamos que o mais rápido possível. E ela acabando, a vida volta num determinado ritmo. Lógico que cada setor possui o seu ritmo. Entendo que o setor ferramental não foi afetado, mas não está assim zerado, né, a atividade. É diferente do comércio, né, de shoppings, por exemplo, que praticamente zerou. E então, eu acho que nessa hora você ter a sua força de trabalho, além de maquinário, essas coisas, eu não quero nem botar isso em questão, mas a força de trabalho dos colaboradores é muito importante. Ótimo, Roberto. Tá? Uns dias atrás participei de uma live também com o pessoal da Hexagon, falando um pouco dos projetos que foram implantados aí, tanto em nível federal como Rota 2030, e no nível estadual, Proferramentaria, no estado de São Paulo, que a gente está buscando replicar ele em outros estados também. Então, assim, nós entramos no ano de 2020 com uma expectativa muito grande, né, de ser o nosso ano de ouro, depois de muitos anos de recessão e de encolhimento do nosso setor. E aí a gente teve essa pedra no caminho, mas assim, uma coisa nós temos certeza, né? Esse momento, essa dificuldade vai acabar, né? Nós vamos, o sol vai nascer de novo, nós vamos ter luz, nós temos luz no fim do túnel e constantemente os associados da Binfer, alguns colegas leitores da revista Ferramental, me perguntam quais que são as minhas expectativas, né? Então a gente sabe que nós vamos ter aí um período longo de recuperação, né? A gente poupar dinheiro é bastante duro, bastante difícil, mas gastar é mais rápido, né? A gente precisa manter algumas necessidades básicas da população. Mas, assim, uma lição que nós vamos aprender, nós vamos sair fortes dela. O Brasil não passa isso a primeira vez, o mundo também não passou, já passamos por guerras, por outras crises. O que nós temos que tirar desse momento são boas lições, né? Então, nós já discutimos algumas vezes aí sobre a questão tecnológica, sobre as nossas questões produtivas, que nós temos que ser muito mais rápidos, muito mais ágeis, mas também tem a parte administrativa, a parte de gestão dos nossos negócios, que não pode ser esquecida. Então, eu gostaria que tu desse uma pincelada rápida, Roberto. Como é que você está vendo esse cenário de estado de calamidade pública que nós estamos vivendo, né, em nível nacional, com a questão da saúde, a questão da dificuldade de atendimento? Nós somos um país em desenvolvimento, nós somos um país de primeiro mundo, então nós temos uma série de limitações nos postos de atendimento, nos hospitais. Como que você está vendo isso? Como que ele tem impactado as relações trabalhistas nesse momento? Vamos lá. Nós também, acho que assim como vocês, entramos em 2020 com uma perspectiva muito melhor, não só da nossa perspectiva, mas em discussão com os nossos clientes, que também são de diversos ramos, e eles também entraram com essa perspectiva melhor. Nós sentimos também já no próprio escritório uma movimentação maior das empresas, os negócios girando mais, né? E, de fato, infelizmente veio essa crise de saúde, que, vamos dizer, é o que você falou, é uma pedra no caminho e que com certeza será superada. Isso tem hora para acabar. E, assim, eu acho que o Brasil realmente está sofrendo, mas eu até entendo que está indo até bem, né? Se compararmos até com outros países. São Paulo, obviamente, por ser o maior centro do Brasil, ele sofre mais, tem mais gente, né? Não temos nem o que ficar muito aprofundando nessa parte de São Paulo. Mas
principalmente em relação à parte trabalhista, uma coisa que foi muito interessante, que foi uma reforma até que começou na época do governo Temer ainda, no final dele, e que já vinha, pelo menos era uma tentativa de flexibilizar um pouco essa relação entre empresas e trabalhadores. Ela já teve alguns avanços e com a Covid também ela teve uma maior flexibilização, uma liberdade maior, inclusive, de conversa, de acordos entre empresas e empregados. Tá? Veja que, vou até adiantar um pouco o assunto, mas essa parte da empresa poder fazer um acordo com os seus trabalhadores, os seus colaboradores, em redução de jornada de trabalho, com redução proporcional de salários, é um avanço muito grande. Né? O que isso possibilita à empresa? Poxa, tudo bem, ela tem a ferramenta de dar umas férias coletivas, né? Mas também tem a ferramenta dessa suspensão do contrato de trabalho ou também redução da carga horária com redução proporcional dos seus salários. É uma forma de preservação de caixa da empresa, para ela se cuidar, para ela poder cuidar das suas atividades normais, porque tem empresas que simplesmente não podem parar, porque é diferente de você faturar e de você receber o dinheiro, as contas a receber. Tem uma diferença muito grande aí, né? Então, a empresa trabalha, fatura. Mas e na hora de receber, com essa crise toda, eu garanto que é uma dor de cabeça para todos, né? Sim. Então, se eu consigo economizar dinheiro com a minha folha de pagamento sem precisar demitir, volta ao que eu falei. A hora que acabar a crise, a força de trabalho está lá e com certeza vai estar pronta para trabalhar. A empresa vai estar pronta para rodar. Óbvio, o mercado ele vai demorar um tempo também para reagir, porque a economia ela não reage nessa velocidade que uma crise de saúde ela vem, né? Sim. Então, nem como comparar isso. Eu acho que é muito importante, né, Roberto, nessa hora, se possível, evitar as demissões e realocar o pessoal em capacitação, em aprender algumas coisas que não dá tempo no dia a dia, né? A empresa normalmente ela está sob pressão, ela não tem tempo para parar, então assim as pessoas podem estudar os seus equipamentos, seus processos, suas máquinas para quando voltarem com o processo mais otimizado. Então, dessa forma você está continuando a investir, né, no profissional da sua equipe sem ter que desligar ele, né? Exatamente. Ou seja, se a empresa não tem a necessidade de desligar, né, ela consegue fazer isso, entrar em acordo, e os funcionários também têm que aproveitar, por outro lado, acho que é uma troca aí, né? Os funcionários também aproveitam para estudar, descansam também, isso é normal, é natural, e as empresas, as pessoas que continuam trabalhando, também têm o seu tempo para estudar, para se aprimorar, isso é fundamental. Eu acho que também uma outra lição, se eu posso falar assim, que a gente tira dessa crise, é que o mundo inteiro se acostumou a fabricar tudo na China, a importar tudo da China, e quando veio essa crise, ninguém conseguia, já tinha empresas no Brasil que estavam tendo problemas de importação de matéria-prima da China. Sim. Se você pegar a parte de setor eletrônico, eles não estavam fabricando porque o componente de um determinado celular vinha da China e a China já não está mais fabricando. Isso. Ou seja, eu acho que isso também é uma lição para que os países também reaprendam a incentivar a sua indústria interna, a sua indústria nacional. Ou mesmo que a empresa seja uma multinacional, que fabrique aqui. Né? Então, fica uma lição, porque todo mundo depende da China, não só o Brasil, isso não é exclusividade nossa, não. Exato. É Brasil, Estados Unidos, a Europa como um todo mundo depende. E todo mundo ficou com escassez de matéria-prima, ou seja, vamos falar assim, até do próprio respirador. A China produz quase tudo. Inclusive a gente teve algumas oportunidades em conversa com o pessoal da automotiva, da parte de eletroeletrônicos, embalagem, se manifestando já no final de janeiro, né? Porque o evento, a pandemia começou na China já em novembro, né? Com as primeiras notícias foi lá se tratava apenas como uma epidemia localizada,
na região da China, daí depois começou a ampliar até que a Organização Mundial da Saúde decretou uma pandemia mesmo a nível mundial, né? Mas Sim, exatamente como você falou, naquele momento, a gente já ouviu as lições no final de janeiro, em eventos que a gente participou, dizendo que tinha que se tomar cuidado de não ter os ovos todos numa cesta só e não ter a dependência, porque essa vez foi por causa de um vírus, mas pode ser um terremoto, pode ser um maremoto, pode ser qualquer outra calamidade num único país, sim, e você desabastece o mundo todo. A China ficou parada 2 semanas em janeiro, e é um país que abastece o mundo todo, né? Então, exatamente como você falou, componentes eletrônicos, eu tive em Bragança Paulista, por exemplo, numa empresa que produz equipamentos eletrônicos, e só, nós estamos com o equipamento praticamente montado, mas falta um chip que está vindo, que não está sendo fornecido, né? Então, para a indústria toda, é um dominó, né? E essa dependência a gente tem que aproveitar e aprender essa lição. Então, é como você comentou, e eu concordo, eu acho que é muito importante a gente tirar essas lições, é muito importante que a gente consiga flexibilizar a legislação trabalhista, ter uma evolução, né? E até fica uma pergunta para você, qual que é a sua impressão, se essa flexibilização você acha que pode se perpetuar quando acabar a calamidade, quando acabar essa pandemia, que a gente possa ter uma nova forma de operar, uma nova modelagem de operar a relação trabalhista. Obviamente que não, óbvio, nunca pensando em exploração, mas em adequação, em flexibilização e em aumento da flexibilidade do profissional, de ele atuar uma hora em uma máquina, depois em outra, sem que isso caracterize alteração de função, mudança de salário, né? Porque daí tem que se trabalhar realmente pela competência de entrega do produto daquela companhia para o mercado, pensando na sobrevivência da companhia e, obviamente, por consequência, né? Por osmose de toda a equipe que trabalha ali dentro, né? sim. Veja, quando a gente fala de flexibilização, evolução da legislação trabalhista, o que teve na cabeça, acho que das pessoas durante muito tempo, era sempre a empresa contra os empregados, contra os funcionários. E no meio tinha um sindicato que aparentemente tentava defender sempre os interesses dos funcionários, né? Só que acho que essa Covid ela é boa para entender que não é um contra o outro, né? É o funcionário, é o colaborador, junto com a empresa. Ou seja, é provado que se as duas partes se juntam para um bem comum, né? Que você está falando de empregos Uhum. e crescimento da empresa também. Uhum. Ou seja, todos ganham, Exato. né? Né? E é famoso, não estou falando nenhuma novidade aqui, quando se fala de custo Brasil, que além da parte tributária, que é pesada, não vamos negar isso, nós temos a parte dos encargos trabalhistas e previdenciários, que também é muito pesada, Uhum. né? Vieram algumas exonerações, que começou no governo Dilma, né? Isso também ajudou um pouco as empresas, se traduz numa renúncia fiscal aos cofres do governo, né? Porém, se esse pensamento ele não evoluir no termo de, quando eu digo isso, desenvolvimento da legislação trabalhista, atualização, porque ela é uma legislação que vem da era Vargas, né? Então Sim. já faz um pouco de tempo, né? Então, se a gente não evoluir nisso, cada vez mais, e se a gente quer atrair investimentos para o Brasil e tudo mais, isso tem que mudar, isso tem que evoluir, porque senão o investidor que quer vir, a empresa que quer vir para cá, ela fala assim, olha, eu tenho uma instabilidade na parte jurídica, que envolve a tributária também, que me dá custos altos, não só de calcular e pagar impostos, que é um problema, é complicado, não é fácil. Mas eu também tenho a parte trabalhista, que me dá um custo muito alto no mês a mês para manter todo mundo, né? Ou seja, e vamos ser realistas, as empresas, elas visam o lucro, todo mundo, Sim. é natural. Agora, se, vamos assim, as regras trabalhistas, tributárias, regulatórias, elas não ajudam ou quase inviabilizam
esses investimentos aqui no Brasil, fica difícil a gente ter uma indústria aqui que produza bens de valor agregado. Exato. Porque o Brasil, de uns tempos para cá, ele se tornou fornecedor de commodities, setor primário. Né? Então, se a gente quer crescer de uma forma grande, vamos falar assim, um potencial, você tem que chamar a indústria. Exato. Então, Roberto, nessa linha estamos entendidos, eu concordo plenamente, né? Eu queria que você desse uma passada aí um pouquinho mais aprofundada em relação à prorrogação dos tributos das empresas do Simples, né? E também já na prorrogação da questão da fundo de garantia por termo de serviço, né? O pagamento, né? Para que a gente possa levar essas informações mais técnicas para os nossos ouvintes. Vamos lá. Bom, como a gente começou falando, a pandemia de saúde, ela virou uma crise econômica também. Tá? Todos os governos do mundo inteiro, o Brasil não é exceção, estão trabalhando para aliviar o caixa das empresas, né? Não só na parte tributária, trabalhista, mas também acesso a linhas de crédito, até financiamento da própria folha de pagamento, né? Eu vou passar rapidamente aqui também para a gente não perder tanto tempo, mas é interessante. Então vamos lá. O Brasil vive um estado de exceção, que é o de calamidade pública. Ele prevê algumas exceções, por exemplo, postergação, prorrogação no pagamento de tributos, né? E nesse tipo de calamidade, ou seja, que são atos de força maior ou teoria da imprevisibilidade, que o próprio Código Civil já prevê, permite que tanto empresas renegociem alguns contratos entre empresas, né, contas a receber, contas a pagar, contratos bancários. Acho que você já deve ter visto que os próprios bancos têm entrado em contato com algumas empresas, pessoa física também, que tenham financiamentos. Tem muitas empresas que têm financiamento de máquinas, de veículos, né? Por exemplo, empresa de caminhão, transportadora ela basicamente precisa comprar caminhão, que é um bem extremamente caro, né? Então, refinanciando esses valores, dando prazo para pagamento das parcelas, ou seja, ele prorroga um prazo, ele dá uma carência. Para quê? Isso é fluxo de caixa. A empresa precisa de fluxo de caixa, né? Então, isso é um pequeno exemplo. Vamos falar do Simples. Quando começou o Simples, por que o governo ele começou com o Simples, né? Prorrogação dos tributos do Simples, que aí se inclui tanto o imposto de renda, PIS, COFINS, né? ISS também foi incluído, ICMS e a parte previdenciária também. Porque isso, os micros e pequenos empresários, eles são os que primeiro sofrem e mais sofrem com essa falta de liquidez no mercado. Ou seja, muitos são lojistas pequenos ou até indústrias pequenas, que também tiveram que fechar as portas, ou seja, eles não têm fluxo de caixa, eles não têm um preparo do seu caixa, do seu financeiro, para fazer frente a um mês parado, e fazer frente à folha de pagamento, pagar um financiamento, enfim, e pagar imposto também. Então esse foi o primeiro, vamos assim, medida de ajuda, incentivo, para que as empresas pudessem ainda continuar abertas. Tá? Então, você prorrogou durante 6 meses o pagamento desses impostos. Praticamente 6 meses. Então, vamos falar que 6 meses, eu entendo que seja um prazo razoável para que todo mundo consiga atravessar essa crise e o dinheiro que seria destinado aos tributos, ele fosse destinado para, por exemplo, pagar a folha de salários. Não é? Então, isso já ajuda o quê? Manter emprego. Ou, se é um empresário muito pequeno, que não tem tantos funcionários assim, pelo menos mantém o negócio. Né? Consegue pagar fornecedores, porque fornecedor também, se você não paga fornecedor, você não tem o que vender. Né? Então, isso é uma medida já, e foi uma das primeiras, inclusive, para o Simples Nacional. E pensando bem, assim, fazendo uma reflexão aqui, as pequenas e médias empresas são as que efetivamente movimentam a economia nacional. As grandes empresas, óbvio, elas também têm muito poder, muita influência,
Mas quem gira realmente a economia, até na ponta que é o comércio, são os pequenos e médios empresários. Então, se você não fornecer o fluxo de caixa necessário para eles, a economia vai parar. Não adianta ter quem fabrique se você não tem um distribuidor, se você não tem uma loja lá na frente que venda. Né? E o consumidor, por outro lado, vai ter dinheiro para comprar. Deixa eu fazer uma pergunta direta aqui. Quando nós estamos falando em prorrogação dos tributos do Simples, significa que um tributo que eu ia pagar esse mês, eu pago daqui a 6 meses. Exatamente. Mas ele não vai acumular isso? Ou como é que vai ficar? Vai se jogando e não vai acumulando esse? Vamos falar aqui, por exemplo, por isso que se chama prorrogação. Isso não é uma moratória, não é uma suspensão. Ou seja, o tributo, o imposto, a dívida existe, a obrigação existe. Ela só que você ganhou um prazo para pagar lá na frente. O que já se discute hoje, e na verdade isso é uma medida que na verdade foi aventada para as maiores empresas, para as grandes empresas, o que acontece? Que eventualmente vai ter mais um parcelamento, vamos falar assim vulgarmente aqui, um refis, né? Porque as grandes empresas, elas têm caixa, elas têm condição econômica e financeira de se manter 1, 2 meses, ou até um pouco mais de tempo, tendo um caixa mais reduzido, o faturamento, ou seja, uma operação bem reduzida. Só que os impostos delas também, alguns foram prorrogados, elas também vão ter que pagar lá na frente. E como eu falei no início, a economia, os diversos setores da economia se movimentam em tempos diferentes. Pode ser que o ferramental ela se recupere muito rápido. Agora, nós vamos ter um setor automotivo que todo mundo vai pensar, bom, eu vou comprar um carro ou eu vou investir na minha empresa para ela retornar? Ou eu vou comprar um carro ou eu vou guardar o dinheiro para poder suprir a minha família? Então, você tem setores da economia que eu entendo que vão demorar mais. Né? Enfim, então, como essa recuperação ela depende de setores, nem todo mundo, mesmo quando chegar no prazo, eu vou dar um exemplo, PIS e COFINS, tá? E o INSS parte empresa, houve uma prorrogação também durante 90 dias. Tá? Então, vamos falar de abril, vou pagar lá em julho. O que devia pagar em abril, vou pagar em julho. Quem garante que em julho todos os setores, as empresas que estão no lucro real, lucro presumido, Sim. vão ter condições de pagar esses impostos? Sim. Porque, eventualmente, nem retornaram, assim, o nível de atividade econômica não retornou para eles. Uhum. Então, eu vou ter dinheiro para pagar o meu imposto do mês, mais o que ficou ali de abril represado, abril, maio, junho, vamos falar assim? Obviamente que não, ou obviamente vão sofrer muito. Uhum. Então, já se comenta que, eventualmente, tenha um novo refis, que também é mais uma forma do Estado se mostrar presente, porque nessas épocas de crise o Estado tem que se mostrar presente. Acho que é função do Estado, né? Por mais que se fale, o Estado não deveria interferir na economia, mas essas épocas de crise o Estado tem que se mostrar forte. Sim, até porque esse pilar é de controle dele, né? O recolhimento de impostos, então ele pode participar. Eu gostaria que tu desse também uma pincelada sobre o pagamento do Fundo de Garantias e o financiamento da Folha. Vamos lá. Porque nós já temos perguntas também de tributos federais e se a gente puder passar para depois aí. Então, vamos falar então do Fundo de Garantia e da Folha de Pagamento. Fundo de Garantia também foi uma das primeiras medidas. Durante 3 meses, as empresas não vão precisar fazer os depósitos do Fundo de Garantia dos seus funcionários. Né? Você pagava o salário, 8, 8,5%, ia lá para o depósito ali no fundo da Caixa Econômica Federal e fazer os depósitos. Ou seja, as empresas também ganharam 3 meses aí para não fazer esse depósito. Então, é mais uma medida de fluxo de caixa. Sim. Essa foi a medida provisória 927. Financiamento da folha de pagamento. O que acontece? O governo federal falou, tá bom, eu vou ajudar as empresas que faturam de 360 mil a 10 milhões por ano a financiar 2 meses de folha de pagamento, dando um salário mínimo para cada funcionário. E isso também é um financiamento
que o governo dá para a empresa, só que a empresa não vê nem a cor do dinheiro. Esse dinheiro vai direto para a conta do funcionário que eles indicarem. Uhum. Né? Até para não ter um desvio, né, de finalidade desse dinheiro. Mas ele está Então, limitado, acho que a R$ 2.000 também, né? na verdade está limitado a salário mínimo, né? Salário mínimo. Que é mais ou menos R$ 1.000 e poucos, então fazendo 2 meses, você tem R$ 2.000. Sim. 2.000 e pouquinho, né? Então, por isso que ele fala que ele vai dar 2 salários por 2 meses, é um mês por salário. Certo. Desculpa, é um salário por mês. Um salário por mês. Exato. E as empresas também, esse dinheiro, por ser um financiamento, é uma linha de crédito, eles vão ter que devolver também para o governo. Se eu não me engano, o prazo desse financiamento ele é de 36 meses. Então, em 3 anos esse dinheiro tem que ser devolvido. E com prazo de carência, acho que de até 6 meses, se não me falha a memória. Tá? Então, é outra forma de você garantir caixa. Porque esse é um caixa, por exemplo, que é externo, né? Ele vem de fora. Ele vem de um banco, seja da Caixa, seja de qualquer banco público que for. O que a gente falou até agora, por exemplo, ele é caixa interno. É o dinheiro que deixou de sair da empresa seja para pagar impostos do Simples Nacional, seja para pagar o FGTS. Né? Então, é um dinheiro que ficou dentro da empresa. Isso é o que a gente costuma chamar de caixa interno. Né? Sim. Então, esse é muito mais importante até para você poder gerenciar suas obrigações internamente. Excelente. Esse é tem o desconto do Sistema S, né, que são os pagamentos do SESI, Senai. Senat. Exato, que teve também uma redução de 50% nas suas contribuições. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, Senac, você pagava 1%, paga-se meio agora. Né? Só que esse é um ponto que também tem que ser discutido, acho que até um pouco mais para frente, porque existe alguns julgados que limitam, que entendem que esse limite não deveria ser percentual de folha de pagamento, mas sim limitado a 20 salários mínimos. Essa é uma outra discussão até mais específica, tá? Mas no momento, sem entrar em nenhuma celeuma jurídica, você tem 50% de desconto nesse pagamento. Uhum. Teve uma pergunta aqui, Roberto, do Vanderlei Nunes, lá de São Paulo. Oi, Vanderlei, tudo bem? Se há diferenças de prazo entre os regimes do simples, lucro real e presumido. Sim. Sim. O que acontece? Essa prorrogação de pagamento de imposto durante 6 meses, ela é só aplicável ao simples. Tá? Para lucro real, lucro presumido, o que nós temos até agora? Prorrogação dos tributos federais. O que foi prorrogado? O PIS e COFINS e o INSS parte empresa pelo período de 4 meses. Aí. Tá? Que é a portaria 139, e depois, para quem está no INSS desonerado, que é a CPRB, teve a portaria 150, que também prorrogou, incluiu a CPRB nesse bojo. Só que veja que interessante, né? É uma curiosidade, e eu acho que também é um assunto para discussão. As empresas do lucro presumido e do lucro real, elas pagam PIS e COFINS, ok, está prorrogado. INSS ou CPRB também está prorrogado. Só que, nível federal, eu ainda sou obrigado a pagar imposto de renda e contribuição social. Sim. Por que esses impostos não foram incluídos nisso? Uhum. Quem está eu vou dar um exemplo assim, simples. Lucro presumido, a apuração é trimestral, né? Fechou o primeiro trimestre de março, eu tenho que pagar 30 de abril, estou pagando esse dinheiro. Uhum. Eu vou ter caixa para isso? Né? Porque a gente falou, abril, fevereiro, assim, a atividade econômica em si, nossa, não tinha sido tão afetada pelo Covid ainda, com exceção das empresas que realmente importavam muita coisa da China, mas de forma geral não tinha sido tão afetado. Em março, mal ou bem, as empresas se movimentaram, faturaram também, venderam, no mínimo durante a primeira quinzena. Porque, por exemplo, São Paulo decretou a calamidade pública e a quarentena a partir do dia 24 de março. Nossa. Então a gente está falando aí de um período, vamos falar de 2 meses e meio, quase 3, de operação. Elas faturaram, elas venderam, receberam, só que agora tem que pagar o imposto. Como é que elas vão fazer? Com certeza,
esse dinheiro que estava reservado para o imposto Não vai ser pago. não vai ser pago. Ele foi direcionado ao quê? Folha de pagamento, por exemplo, Sim. do mês de abril, porque é um mês, na nossa leitura, os meses de abril e os de maio, eles vão ser os piores para as empresas. Porque maio, muita gente não operou, não faturou. Mesmo quem operou, não está recebendo. Isso. Né? A gente está lidando com uma situação de inadimplência alta e que afeta toda a cadeia de pagamentos. Uhum. Então, é um questionamento. Isso, tributos federais, tá? Sendo que eu já tenho uma portaria, que é a Portaria 12 de 2012, que ela foi editada, inclusive, com o objetivo de postergar os tributos por 90 dias, na época que teve aquelas grandes enchentes no sul do país, principalmente Santa Catarina. Tá? Só que até hoje essa portaria é válida, ela não foi revogada, ela não foi mudada, nem nada. Então, existem medidas legais já também pedindo a postergação prorrogação do imposto de renda e da contribuição social. Poxa, legal. Tá? Legal. Eu vou além. Você é indústria. Sim. Você é contribuinte de IPI. Você é contribuinte de ICMS. IPI não vi nada. Cadê o ICMS? O ICMS é estadual, ok. Muda-se até a esfera. Nós somos esfera estadual. Também não vi nada. Até agora. Uhum. Vamos mudar uma esfera para baixo. ISS. ISS. Porque muitas empresas que fabricam também prestam serviços de instalação, manutenção. Né? Uhum. Então você tem o ISS no nível municipal. Teve alguma postergação? Também não teve nada. Então, você já deve ter ouvido que existem várias ações judiciais no judiciário agora, pleiteando também essa prorrogação. Né? Óbvio que, se a gente pensar do lado Estado, né, do lado União, os impostos são a minha receita para eu poder também continuar fazendo frente à Covid-19. Né? Existe esse contraponto também. Só que o Estado ele tem muito mais condição financeira, ele tem cofres, apesar de ter os municípios e os estados quebrados, mas a União tem muito mais condição de socorrer todo mundo. Uhum. Não, bem interessante, Roberto. Eu acho que a gente está naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É uma situação bem complicada, tanto para o governo, que precisa dos fundos para poder tomar suas ações, mesmo para ter recursos para financiar a folha de pagamento, essas postergações de impostos. Exato. Né? E nós sabemos que a gente não tem um país tão bem estruturado, com tantas reservas. E, por outro lado, quem gera esses impostos está impedido de gerar. Né? Então, nós estamos aí num impasse bastante grande. Mas como nós estamos chegando no limite do nosso tempo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da questão das medidas trabalhistas em relação à jornada de trabalho, redução de salário, porque isso também tem pego muita gente na incerteza de como praticar e como proceder nesses momentos, né? Vamos lá. Uma medida acho que foi fundamental no lado trabalhista, previdenciário, é exatamente essa redução de jornada de trabalho. Primeiro, suspensão do contrato de trabalho, né, que não é demissão, então suspende o contrato de trabalho, a pessoa fica em casa, o funcionário fica em casa, ok, está sem receber, mas acho que ela vai ter que receber um valor. Isso é uma forma. E você também tem a redução da jornada de trabalho com redução proporcional de salário, né? Isso também é uma outra forma da empresa também salvar o seu caixa. E tudo isso é via acordo. Ou seja, volta ao quê? O acordo entre empresas e colaboradores. Ou seja, é uma união entre eles, não é um contra o outro mais. Né? Existiu uma liminar que foi dada pelo Lewandowski na época, pelo Ricardo Lewandowski, que estes acordos deveriam passar obrigatoriamente pelos sindicatos. Tá? Ela foi derrubada, porque se cada empresa tiver que negociar com o seu sindicato, cada ramo tiver que negociar com o seu sindicato, e o sindicato querer ficar, vamos dizer assim,
desculpe o termo, mas implicando com a empresa, o empresário vai simplesmente demitir, é muito mais fácil. Sim, sim, com certeza. Eu te digo, vai ser até mais barato. Né? Então, foi uma votação até em grande maioria, os ministros falaram, não, peraí, vamos ter que simplificar isso. Né? Nós estamos num estado de exceção, que é o de calamidade pública, onde todos têm que abrir mão de alguma coisa para o bem comum, que é resolver a Covid. Sim. Por isso que essa liminar ela caiu, e eu digo que, principalmente, grandes empresas estão se utilizando desses dois artifícios, porque a folha de pagamento é pesada, no intuito de manter os empregos. Sim. Tá? Porque férias coletivas, uma hora acaba, mas isso tem custo. Uhum. Né? A suspensão do contrato de trabalho e a redução, apesar de ter custos, os custos caem. Né? Então você acaba ganhando um pouco de fôlego. Né? Então, mais uma medida que saiu ontem, se eu não me engano, é a medida provisória, deixa eu pegar o número aqui, é a 958, que na verdade, ela suprimiu algumas exigências bancárias de forma que as empresas tenham acesso mais facilitado a linhas de crédito. Por quê? Qual foi a conclusão que se chegou? Que, apesar das medidas que o governo editou, muitas empresas não estavam tendo acesso a linhas de crédito. Por quê? Porque simplesmente tinha uma certidão negativa, não tinha uma certidão negativa, e tinham algum problema tributário, ou outros que o banco, na verdade, ele está olhando o risco dele, né? Ele está olhando o risco de não receber esse dinheiro de volta. Então, ele sempre tem por costume, regras, pedir a CNDs, que as empresas estejam regulares, para poder liberar crédito. Só que o que acontece? A gente for um pouquinho mais para trás, nós estamos falando que o Brasil vem de uma crise, estava se recuperando de uma crise que começou no governo Dilma de 2013, 2014. Se nós pensarmos 2014, que inclusive foi até ano de Copa, mas 14, 15, 16 foram anos terríveis para o Brasil, em termos econômicos. 17 começou a se estabilizar, 18 começou a melhorar, 19 já veio, acho que numa crescente, e 20, por isso que todo mundo começou, inclusive, com aquela impressão, aquele ânimo, né? Vamos falar assim, de que as coisas iam melhorar. Então, o governo também instruiu os bancos com essa medida provisória, falou, olha, vamos abrir mão de algumas burocracias para que as empresas tenham acesso a crédito. Uhum. Porque é natural, acho que dificilmente você vê uma empresa que não tem um problema trabalhista, um problema fiscal, e que por isso ela não consegue acesso a linhas de crédito. Né? Porque essa crise econômica ela está gerando uma crise de confiança, e o banco é banco. Tanto que o próprio Banco Central também editou medidas baixando o valor do compulsório que os bancos precisam depositar no Banco Central para dar liquidez para o mercado, liquidez para os bancos. Mas não deu, né? Os governos, pois é, os bancos retiveram o dinheiro. Exato, não chegava na ponta, por quê? Porque o banco falou, olha, como é que eu vou emprestar para uma empresa que está com CND aqui, não passa pela minha regra de compliance interno. Então teve essa medida provisória para que as empresas tivessem acesso a linhas de crédito. Né? É temporário, obviamente, é pelo tempo da Covid, mas para facilitar. Existe o risco de inadimplência depois desses financiamentos? Existe. Mas se todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa e todo mundo tem que se unir, se ajudar para sair dessa crise, os bancos também têm que fazer a parte deles. Essa é a hora, né? Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma pergunta aqui da empresa chamada Videocorte, não tem o nome da pessoa. A pergunta fala assim, o Simples irá pagar 2 impostos em outubro, mas eu acho que não é essa a pergunta. Eu vou tentar fazer uma pergunta que talvez complemente. Quando nós estamos falando em prorrogação do prazo do tributo, a pergunta é mais ou menos assim, eu vou prorrogar os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, em outubro eu tenho que pagar tudo de uma vez mais o de outubro, ou eu vou cada mês empurrando um? Com relação ao Simples, ele falou, olha, não, abril, maio, junho, você vai pagar proporcionalmente novembro, dezembro,
Cada mês você empurra um mês. Cada mês você empurra 6 meses, Então, a vai. partir de outubro, nós vamos pagar 2 impostos por Aí você mês. vai ter um fluxo de caixa para pagar os meses, né? Dois, Aí você vai ter cada mês, vamos então, falar, se você tinha outubro, um recolhimento, você vai ter dois. isso. Outubro eu vou pagar outubro e abril. Novembro eu vou pagar maio e Isso, novembro. Dezembro eu vou pagar junho e dezembro. É exatamente. essa a pergunta. Legal. Teve mais uma pergunta aqui, perguntando, será que depois dessa crise nós começaremos a dar mais valor ao nosso produto interno? Você já abordou isso, e eu acho que sim, existe até algumas campanhas aí rolando, né, tanto nas mídias sociais quanto na televisão, né, que é a questão de você valorizar não só o produto nacional, mas principalmente o produto do pequeno produtor, né, o serviço, a Exatamente. lojinha, e não apenas do grande produtor, não o carro tem que ser nacional, mas os produtos mesmo, né? Então, é bastante oportuno isso. Eu acho que o brasileiro ele precisa dar valor a isso, apesar de que a gente sabe que os produtos chineses ou vamos falar assim asiáticos estão invadiram o mundo já há bastante tempo, não é de agora, né? Você vai nos Estados Unidos, na Alemanha, tem produto chinês em tudo que é lado, mas é importante você valorizar a cadeia, né? A regionalização para que você possa fortalecer os negócios, né? Tem mais uma pergunta aqui que pergunta qual é a nossa visão, a sua e a minha, da indústria após a pandemia. Eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Existe um prazo de recuperação, esse prazo não é imediato, ele vai ser E não é dolorido, para né? todos. Ele vai ser dolorido, ele vai levar um tempo, vai ser uma recuperação lenta, porque às vezes você faz uma poupança durante 10 anos, a duras penas, e vem uma doença e você tem que gastar todo aquele dinheiro muito rapidamente. E Sim, é mais ou menos essa situação que nós estamos hoje, né? Colocando a minha opinião e depois passando para o Roberto para a gente ir para os finalmente, né? Deixando também aberto, pessoal, que nós temos um limite aí de 1 hora de apresentação da live, mas o Roberto está à disposição, eu também estou à disposição com os nossos e-mails, nossos telefones, para que possam ser dirimidas dúvidas mesmo depois dessa live, né? Então, assim, para ir exatamente. para Nós as estamos conclusões, então, Roberto, vê a tua posição em relação à visão após a pandemia, o que que você entende que vai ser, né? E essa questão da preferência à nossa indústria nacional, né? foi como a gente começou discutindo, né, na nossa live. O que que acontece? O mundo se acostumou a comprar da China. Só que então o mundo vai ter que mudar um pouco essa visão e voltar a olhar para dentro, à sua indústria interna, né? Não estou falando especificamente do setor ferramental, não, estou falando de todos os setores, né? E voltar também, não digo subsídio, mas incentivar essa indústria, incentivar esse setor que produz bens de valor agregado, né? Para que a gente não precise depender só da China ou só de algum outro país, que seja da Índia, por exemplo, no setor de tecnologias, enfim. Porque assim como veio uma pandemia esse ano, pode vir outra. Isso. Né? A gente nunca sabe, não se sabe isso. Então, quanto mais essa lição for aprendida, que é o que você falou, não podemos botar os ovos dentro de uma cesta só, e a gente conseguir aplicar isso aqui dentro, a gente vai sentir menos os efeitos, ou vai ser menos pior, né, vamos falar assim, do que está sendo agora. Sim. E tudo isso passa por o quê? O que está sendo discutido hoje? Uma reforma tributária, uma reforma trabalhista mais profunda, né, que mudem a relação entre empresas e empregados, própria reforma administrativa, porque a máquina do governo ela é inchada, ela é muito cara, né? Então, tudo isso, o que acontece? Sobra dinheiro para todo mundo, né? Se racionaliza a utilização dos tributos também, né? Porque uma coisa que ninguém vê, e por isso que ninguém gosta de pagar imposto aqui no Brasil, é o quê? Você não vê o retorno desse dinheiro que você paga. Isso. Né? Então, eu acho que é uma lição a ser aprendida. É por isso que a gente estava falando que as relações entre empresas, entre pessoas, Estado, empresas também, Estados e a parte privada, vai sair diferente. Tem que sair diferente dessa crise. Sim. Né? Eu concordo
plenamente com as suas palavras. Eu acho que a gente já, inclusive, falamos que estávamos alinhados logo no começo dessa live, né? Como cidadãos brasileiros, nós não podemos esquecer que esse país aqui é fantástico, né? A gente tem visto muitas ações voluntárias, muitas ações humanitárias, né? Estamos participando aí das campanhas de respiradores, das campanhas de máscaras protetivas, e é fantástico, sabe? A gente vê que o voluntariado, a compaixão, ainda o amor ao próximo existe muito nesse país, né? O brasileiro é campeão em encontrar soluções alternativas para as suas dificuldades, né? E assim, eu gostaria realmente de que as pessoas que estão nos ouvindo pudessem passar esse ponto positivo, essa vibe positiva, né? Vamos curtir esse tempo que a gente está em casa, né? Eu também não estou acostumado a ficar muito em casa, mas assim é muito bacana, a gente compartilha com a família, a gente vive mais a família, a gente passa a cozinhar, a gente passa a rir, a conversar mais. E os hábitos de consumo até estão mudando, né? Isso, e aí eu acho que isso também vai ser uma lição positiva que vai ficar dessa crise, né? Aquela frase, crise sempre gera uma oportunidade. E eu acho que a oportunidade de fortalecer os laços familiares, os laços com os amigos, porque você passa a sentir saudade dos amigos que não está se encontrando mais, né? E aí, quando a gente voltar a se encontrar, vai ter muito assunto para conversar e vai ter muita emoção para aflorar desses momentos. Então, eu acho que tudo é um aprendizado, né? Vamos aproveitar esse tempo, vamos ler bastante, vamos aprender, vamos escutar lives. Eu estava antes de começar a nossa escutando outra live. Eu acho que tem tantas coisas importantes para a gente aproveitar que não pode ser uma doença ou uma pandemia ou uma crise ou um furacão, um terremoto. Quando a gente vê outros países como Japão, Estados Unidos que vivem com tornado, com maremoto, com terremoto, e eles sobrevivem. O Brasil, nesse ponto, é muito abençoado. O Brasil é muito abençoado e nós somos muito bons, muito criativos, muito humanos e muito parceiros, né? Nós somos um povo diferente, né? E eu não tenho dúvida que nós vamos superar tudo isso. Gostaria muito de agradecer aí a todos os participantes, né? Agradecer em especial ao Roberto por ter cedido esse tempo, trocado essas informações que nós, como técnicos, não temos esse viés, não temos esse conhecimento todo. O nosso mundo é mais aço, usinagem, ferramenta, máquina, né? Mas é muito importante a gente ter esses feedbacks e poder estar amparado por pessoas que têm esse domínio, né? Também agradecer a TAG por ter se disponibilizado a participar por meio de um sócio da empresa, né? E em nome da revista Ferramental, agradecer também a todos os participantes que deixaram de curtir o seu tempo para vir conversar um pouquinho com a gente, escutar um pouquinho. Desejar para todos que tenham muita saúde, né? Que se preservem, cuidem, se usem as máscaras, tomem cuidado, lavem as mãos e vamos superar esse momento, né? E desejar aí todos um bom descanso, né? Que nessa semana aí que a gente diz assim, poxa, até que enfim veio um feriado, né? Já não aguentava mais trabalhar. Semana passada um feriado, essa semana outro feriado.